Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. O corredor humanitário de Mariupol parece que não deu certo, mas existem motivos para otimismo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia, ou essas notícias aqui, foram sugeridas por Duque Silver, Renan Sueco e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, ontem estava marcado um corredor humanitário entre Mariupol, Volnovka e Zaporizhia, e isso para retirar os civis que estão nessas cidades, principalmente Mariupol, que já está totalmente cercada por tropas russas, está sem água, sem luz já há alguns dias. Esses civis poderiam sair durante um intervalo de 5 horas. Seria feito um cessar-fogo, ninguém atiraria em ninguém, e aí os civis poderiam sair em ônibus, carros e trens, enfim, para sair dessa região e ir em direção a Zaporizhia, que ainda está controlada pelos ucranianos, e daqui eles poderiam ir para qualquer lugar até sair do país, se for o caso, né? Lembra que toda essa parte central aqui da Ucrânia ainda está, digamos, funcionando, os trens estão correndo, se a pessoa quiser ela consegue sair até do país, né? Enfim, não funcionou isso, os soldados russos continuaram atirando, não pararam para o corredor passar. Eles iriam tentar novamente hoje esse corredor humanitário, né? De qualquer forma, parece que ontem houve uma diminuição no número de ataques em toda a Ucrânia, né? Agora, isso, segundo o próprio Ministério da Defesa da Ucrânia, se trata de uma preparação russa para uma segunda onda de ataques sérios. Então, não é motivo de otimismo o fato de ontem ter tido relativamente menos ataques. Não é que não teve ataque, tá, gente? Teve ataques aqui em Kiev, Hostomel, Bucha, Irpin, vários lugares aqui houve sim ataque, mas um número menor do que se viu nos dias anteriores, e a expectativa do Ministério ucraniano é justamente que isso é o prenúncio de uma segunda onda de ataques que a Rússia deve estar preparando neste momento. Porém, o que está acontecendo é que, com essa meio diminuição, as tropas ucranianas conseguiram ganhar espaço nesse confronto, né? Por exemplo, isso daqui é próximo a Kharkiv. É um comboio russo que foi abandonado pelos russos. Essa área foi novamente retomada pelos ucranianos. E tem uma coisa interessante aqui, ó, deixa eu tocar isso daqui. Смотрите, друзья, разбитая. Tá vendo um grande comboio russo que estava participando dos ataques em Kharkiv. Kharkiv, vocês lembram, é a segunda maior cidade da Rússia. E olha que curioso, isso daqui é material de batalhão de choque para controle de civis, ou seja, isso aqui mostra que a Rússia planejava mesmo invadir Kharkiv, porque esse tipo de material de batalhão de choque isso é típico para confronto de civis, para controlar multidões, para controlar civis, não para guerra militar. O que serve um escudo desse para uma guerra militar? Nada, né? Enfim. Mas para esse controle de civis ela serve. Então esse enorme comboio que estava indo para Kharkiv e não chegou, ao contrário, essa área que ele está agora foi retomada pelos ucranianos. Isso mostra que o interesse dos russos era de fato invadir Kharkiv e não conseguiram. Um outro tweet interessante é esse daqui, de uma região próxima a Mykolaiv, vocês lembram, aqui próximo a Kherson, né? Em que eles encontraram na verdade, um grande número, uma grande força de artilharia que foi dizimada pelos ucranianos, tá? Então deixa eu botar aqui o vídeo. São 8 baterias de artilharia que foram destruídas. Acredita-se que foram destruídas por aqueles drones turcos que são usados pelas forças ucranianas. Recentemente as forças ucranianas receberam mais um carregamento desses drones turcos e estão conseguindo fazer um estrago nas artilharias russas, né? Lembrando que grande parte desses ataques às cidades e coisa e tal é feita através disso daí, através de artilharia russa posicionada dentro da Ucrânia. Menos uma força russa nessa grande batalha. Mas é aquilo que eu falo para vocês, esses ganhos territoriais da Ucrânia são pequenos, não fazem grande diferença na coisa total, e espera-se para os próximos dias uma segunda onda de ataques russos, né? Vamos ver como é que vai ser essa segunda onda de ataque. Sem dúvida alguma é uma coisa preocupante isso, porque
é lógico, a força militar ucraniana não tem capacidade de lidar com a força russa. A força russa é muito maior. Estão conseguindo resistir bravamente, estão conseguindo imprimir perdas às forças russas, estão conseguindo até retomar territórios em alguns lugares, mas o que, sendo realista, é muito pouco provável que consigam uma vitória no final das contas, né? De qualquer forma, Putin já perdeu essa guerra, como a gente falou, porque olha só como é que está a população. Sabe onde é que é isso daqui? É em Kherson, aquela cidade que, em tese, já foi tomada pelos russos. A população está protestando contra os russos em Kherson, numa cidade que já está controlada pelos russos. Aqui, ó, isso daqui é Mariupol. Mariupol também é uma cidade, é a cidade onde está o corredor humanitário, o pessoal querendo sair de lá, os civis saindo de lá. Isso daqui é uma manifestação em Mariupol contrária aos russos também, né? Então é realmente impressionante o quanto da narrativa do Putin fica destruída com isso daí, com essa clara demonstração contrária aos invasores russos, né? Veja, você pode encontrar na internet também manifestações pró-Rússia, porque é conhecido que essas cidades do leste da Ucrânia têm muita influência russa, não é à toa que Donetsk e Luhansk fizeram esse movimento separatista, eles têm sim digamos, uma ligação com a Rússia muito maior, fala-se muito mais russo nessas cidades, mas isso não é nem de longe a maioria da população. E ao contrário, essa ação desastrada do Putin de sair atirando em civis, provocando baixas absurdas, forçando essa invasão, no final das contas está virando a maré contra os russos na Ucrânia. Ou seja, essa minoria que queria realmente, que era favorável ao russo, está cada vez mais uma minoria por lá. Enfim, Mariupol, e uma coisa importante que está acontecendo é que o Putin está piscando, o Putin está sentindo o ataque, né? Ele disse que a Ucrânia pode perder o status de Estado, ou seja, o que ele está ameaçando aqui é anexar a Ucrânia à Rússia se continuar fazendo o que eles estão fazendo, ou seja, se continuar resistindo à invasão russa. Ou seja, mais uma vez aqui você vê claramente, cristalinamente, duas coisas. Que Putin esperava que o exército ucraniano desmanchasse no ar. Para ele já estar fazendo esse tipo de ameaça agora, 10 dias de combate só, um combate que vai durar meses, talvez anos, para ele estar falando isso daí é porque ele esperava realmente que fosse um ataque rápido, que as forças armadas ou tirassem o presidente, ou que houvesse um desmanche completo ali. E isso não houve, isso frustrou o Putin, e ele está cada vez vendo mais derrotas nas forças russas na Ucrânia. Não estou dizendo que as forças russas estão perdendo, elas não estão perdendo, elas são muito maiores, elas continuam avançando, mas o número de derrotas, o número de regiões em que elas são bloqueadas pelas forças ucranianas é cada vez maior, e isso evidentemente gera um problema para Putin. Algo que ele esperou que fosse uma guerra rápida está se tornando cada vez mais uma promessa de uma guerra que vai levar muitos meses, anos. Pouca gente tem dúvida que a Ucrânia era um objetivo do Putin, ou colocar um governo marionete lá, ou anexar realmente a Rússia à Ucrânia, mas no final das contas parece que está cada vez mais difícil para isso. E o fato dele ficar fazendo essas ameaças vazias só mostra o quanto ele está perdido nessa história. Está claramente blefando, né? Isso aqui já aconteceu alguns dias atrás, aconteceu na verdade anteontem, mas o Putin falou que as sanções do Oeste, do Ocidente, são como uma declaração de guerra e coisa e tal, né? De novo, isso aqui é a palavra vazia. Ele vai fazer o quê? Vai atacar o Ocidente por causa das sanções, é isso? Vai fazer o que neste caso? Não, não é. Sanção nunca é iniciação de violência. Sanção é você deixar de fazer negócio com outra parte. Isso mostra só uma coisa, que Putin está sofrendo. Ele está se sentindo atacado nessa história toda, ele está perdendo esta guerra. E a gente já falou sobre as sanções que estão sendo feitas contra a Rússia em outros vídeos, eu não vou me aprofundar aqui, mas algumas coisas já começam a aparecer, né? A Lukoil, que é uma das gigantes petrolíferas russas, ela está pedindo ao Putin abertamente para ele parar com isso. A empresa já perdeu quase 100% do valor dela na Bolsa de Valores, está sendo boicotada num monte de lugar, não está conseguindo operar direito,
tem relatos de um navio com óleo russo que chegou na Inglaterra e os estivadores, o pessoal do porto, se recusou a descarregar o navio de óleo. O navio teve que voltar para a Alemanha porque na Inglaterra eles não aceitaram o óleo russo. Repara o nível que está tomando essa coisa. Os estivadores do porto se recusaram a descarregar o óleo. Não foi o governo inglês querendo fazer boicote, nada. Enfim, realmente uma situação que está ficando cada vez mais complicada para Putin. A única chance que ele tinha de ganhar essa guerra era ganhar essa guerra rápido. Agora que a gente chegou no 10º dia de guerra e está tudo parado, ele até perdendo em alguns lugares, está conseguindo avançar, provavelmente virar essa segunda onda mais forte em seguida, mas o que se mostra nesse caso é que ele não tem mais como ganhar essa guerra. Daqui para frente ele pode escolher diversas maneiras de perder essa guerra. Ganhar, ele não ganha mais. Enfim, a coisa está tão complicada que o Departamento de Defesa americano pediu para todos os americanos saírem da Rússia imediatamente. Até aqui, o conselho do Departamento de Defesa era que americanos evitassem ir para a Rússia, porque temem um movimento anti-americano, temem que a população russa seja jogada contra os americanos, então era arriscado e coisa e tal. O Departamento de Estado mudou essa colocação para saiam da Rússia imediatamente, alegando hostilidades da Rússia contra americanos, né? Então, ou seja, o que eles estão prevendo aqui é que haverá uma escalada deste conflito, principalmente envolvendo Estados Unidos e Rússia. Se vai ser os Estados Unidos entrando nessa guerra, se vai ser a NATO se pronunciando, a OTAN se pronunciando, se vai ser alguma outra coisa, a gente não sabe. O fato é que Putin está cada vez mais isolado e a situação dele é muito crítica, porque ele começou essa guerra achando que ia ganhar rápido, está vendo que não tem mais como ganhar a guerra, já perdeu a guerra, e agora o que esse homem maluco vai fazer agora? Porque ele voltar atrás para ele seria a mesma coisa que morrer, ele não vai fazer isso. E ele não tem mais caminho adiante, o cara está acuado, né? Tem gente aqui preocupada com o que Putin pode fazer agora, uma vez que ele já perdeu esta guerra. Vai usar bombas nucleares, vai começar a atacar outros países além da Ucrânia. O que esse maluco vai fazer nessa situação? É uma coisa bastante triste e bastante preocupante para todo mundo. Como eu disse, as notícias têm alguma coisa boa, mas em geral a coisa continua bastante preocupante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.